Bom dia a todos. Meu nome é Fritznel Alphonse. Eu estou gravando esse vídeo no âmbito de uma apresentação do meu trabalho que eu estou participando no Congresso de Educação, Inovação e Tecnologias. Eu sou doutor em História, mestre em Educação e graduação em História. Como introdução, nos últimos anos, o debate sobre a democratização de ensino superior no Brasil ganhou centralidade, sobretudo diante das profundas desigualdades raciais e socioeconômicas que historicamente limitam o acesso de estudantes negros, indígenas e baixa renda nas universidades públicas. Nesse contexto, as políticas de ação afirmativa surgem como instrumentos fundamentais para enfrentar as desigualdades estruturais e promover justiça educacional. E, sobretudo, esse debate aconteceu nos anos da década de 2000. O Brasil passou a adotar diferentes iniciativas, como cotas raciais e sociais e sistemas de bonificação para ingressos de escolas públicas. A Unicamp se insere nesse cenário ao criar em 2005 o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social. Esse programa faz parte de sistema de bônus que concede pontos adicionais no vestibular a estudantes que vieram da escola públicas e aqueles estudantes que se identificam como pretos, pardos e indígenas. Inicialmente, sistema de cota. A Unicamp não adotou sistema de cota. Como objetivo, o estudo analisa os efeitos do país entre 2005 e 2018, buscando compreender o impacto na ampliação do acesso e na inclusão socioeconômica e racial no ensino superior público. E esse objetivo geral se desdobra em vários outros objetivos. Primeiro, analisar a evolução de acesso ao ensino superior público no período estudado, após a implementação do país. Examinar o perfil socioeconômico e racial dos estudantes beneficiados pelo país. Avaliar em que medida o país contribuiu para a inclusão de estudantes que vieram da escola pública no ensino superior. Identificar os principais avanços e limites do país enquanto política de ação afirmativa. Discutir o impacto do país na redução das desigualdades educacionais no ensino superior público. Como metodologia, essa pesquisa usa uma metodologia baseada numa abordagem mixta que articula métodos quantitativos e qualitativos, com o objetivo de analisar os seus impactos sobre a diversidade estudantil e a inclusão social e o desempenho acadêmico. Na dimensão qualitativa, foram analisados os dados institucionais da Unicamp, referentes ao período estudado, provenientes da Conveste e de relatórios oficiais. Esses dados incluíram informações sobre candidatos e ingressantes, origem da escola pública e aqueles que se autodeclaram
étnico-raciais, ou seja, pretos, pardos e indígenas. E também desempenho no vestibular e rendimento acadêmico ao longo dos cursos, permitindo uma avaliação comparativa tanto da evolução da diversidade e quanto a questão social e racial. Complementando a dimensão qualitativa, envolveu entrevistas semi-estruturadas com estudantes beneficiários do programa e gestor acadêmico e membros de comissões institucionais, e além de documentos oficiais e literatura especializada. E a análise seguiu a técnica de análise temática de conteúdo com triangulação metodológica, maior validade interpretativa, apesar de limites inerentes aos dados. E nesse sentido, a gente usa esse autor, Bardin, 2016. Os resultados e discussão dessa pesquisa indicam avanços importantes, mas também limites. Nesses dados, observa-se que a participação de estudantes de escolas públicas entre inscritos manteve-se estável, porém, a sua participação nas matrículas cresceu de forma expressiva, especialmente após 2014, alcançando a cerca de metade dos ingressantes. Entre os estudantes pretos, pardos e indígenas, embora o número de candidatos não tenha aumentado significativamente, mas a participação nas matrículas praticamente dobrou a partir de 2016, indicando maior eficácia do programa no acesso. O programa de isenção de taxa de inscrição também contribuiu para ampliar o acesso de estudante baixa renda. No que se refere ao desempenho acadêmico, os beneficiários do programa apresentam resultados semelhantes aos demais estudantes, embora com taxa ligeiramente mais alta de evasão, o que evidencia a necessidade de fortalecer política de permanência. Concluindo que o país apresentou um avanço relevante na democratização de acesso ao ensino superior na Unicamp. Mas esse avanço só pode ser aceito, só esse avanço só é verdade no contexto global do programa, ou seja, estudante da escola pública. Mas no contexto étnico-racial, a Unicamp não promoveu a democratização. Conclusão, a avaliação do programa de ação afirmativa e inclusão social na Unicamp no período 2005-2018, analisando seus impactos na inclusão socioeconômica e racial e na democratização de acesso. Então, ao longo desse período analisado, a participação de estudante oriundo de escola pública entre matrícula alcançado, então, acerca de 50% estudantes que vieram da escola pública, mas não é estudantes que vieram da escola pública e que se autodeclaram preto, pardo e indígena. E nessa questão, quando a gente olhar o quesito racial, então, os resultados indicam aproximadamente 8% a 10% para cerca de 17%. E esses resultados evidenciam a capacidade da Unicamp de conciliar inclusão social, diversidade
só porque os estudantes que se autodeclaram preocupados foram os melhores que tiveram acesso com esse programa de bonificação, porque bonificação não é uma coisa que favorece os estudantes a ingressar na Unicamp. Nesse sentido, a ação afirmativa deve ser compreendida para além da compensação, como um instrumento de justiça social baseada na combinação entre redistribuição de oportunidade e reconhecimento simbólico. Então, gente, sem isso, nunca vai acontecer no que diz respeito à democratização de ensino superior no Brasil, com políticas de cotas, com políticas de ação afirmativa. Então, outra coisa, se a gente olhar tantos estudantes que foram ingressados na universidade a partir de 2000, da década de 2000 para cá, então esses estudantes não conseguiram trabalho na sua área. Então, olhando essa situação, eu posso dizer que, o Brasil não tinha o objetivo de criar uma nova classe média, mas sim coloca algumas pessoas na universidade só para acalmar esse povo que sempre lutando para sua inclusão nessa sociedade. Então, era isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Então, eu usei como referência essas obras. Então, era isso. Muito obrigado pela atenção.